por toda a minha vida. Ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, ela é escudo para os que nele creem. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, ela é escudo para os que nele creem. Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor. Bendito Obrigado, seja o Senhor. nome do Senhor Jesus. Louvado, Obrigado, exaltado, Pai. agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Aleluia. Boa noite, igreja. Graça e paz. Deus tem um propósito. Amém, Jesus. Abra a tua Bíblia lá em Marcos, capítulo 16, versículos 17 e 18. Hoje chovendo bastante, né? Frio. E aí a ausência, feriadão, né? Muita gente. O pessoal fala que não tem dinheiro, mas no feriado vão viajar, né? Abra sua Bíblia
Vamos entender hoje sobre essa ordem, curar enfermos e expulsar demônios. Amém? Vamos entender o que a Sagrada Escritura tem para nos ensinar e como sempre ela nos ensina. Amém? Todos acharam? Diz assim: estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão nas serpentes e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém? Vamos orar. Pai, quero te agradecer, ó Deus, por esta noite, por cada vida que aqui está, homens, mulheres, jovens, crianças. Quero te louvar, a Deus, por esse domingo, um feriado prolongado, e a igreja, Senhor, se reuniu. Os que estão aqui hoje pela primeira vez, aqueles, ó Deus, que já são membros, aqueles que estão, Senhor, visitando a igreja. Pai, peço a Ti, Deus, que os alcance agora e os abençoe sobremaneira, em nome do Senhor Jesus. Pai, que a Tua unção esta noite seja liberada para curar, seja liberada para libertar, seja liberada, Deus, para ensinar, em nome do Senhor Jesus. Que a Tua unção, Senhor, seja uma realidade em nossas vidas. Por isso, submetemos agora todo o Espírito ao senhorio de Jesus Cristo, Senhor, para que somente o Espírito Santo de Deus fale neste lugar. Qualquer outro espírito que não procede de Deus, se cale, caia por terra, saia em nome do Senhor Jesus. Pai, se não for para falar a Tua palavra como ela é, mata-me neste altar, mas não permita que eu abra a boca. Mas se for, Deus, para falar a Tua palavra, então dá-me ousadia, dá-me unção necessária, dá-me intrepidez, dá-me, Senhor, a fé necessária, em nome do Senhor Jesus, e que todos nós sejamos ricamente abençoados, e o poder da Tua palavra liberado sobre a igreja, venha ser confirmado, ó Deus, por meio do Teu Santo Espírito, com sinais que se seguirão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Vamos ler novamente. Esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os demônios, sobre os enfermos e os curarão. Amém? Antes de você se assentar, muita gente foi chegando depois que começou o culto, e a grande maioria não se viu. Então eu gostaria que você olhasse para pelo menos umas 4 pessoas, de um lado, de um outro, para frente, atrás, e dissesse: que bom que você veio, que Deus venha te abençoar essa noite. Amém? Isso, ok? Estamos em poucas pessoas, mas é bom nós sempre cumprimentarmos, não é verdade? Nos sentimos bem. Bom, pode se assentar. O texto que nós estamos lendo, e que o Espírito Santo nos levou a ministrarmos hoje, ele tem a ver com alguns problemas teológicos. Qual é o problema? Para alguns estudiosos, principalmente os pais da igreja do 4º século, eles acreditavam que essa parte do capítulo 16 de Marcos, do versículo 9 em diante, não foi escrito originalmente por Marcos. Já no 2º século, os pais da igreja, inclusive entre eles Justino Mártir, acreditavam sim que este contexto estava inserido no original. Existem, e aí quero que você entenda bem algo, os manuscritos originais da Sagrada Escritura, em sua maioria, como eles eram feitos por copistas, por amanuenses, que eles iam copiando à mão tudo que era escrito, é diferente de hoje. Nós guardamos em software, armazenamos em um pendrive, em um computador, em alguma coisa assim. Naquela época não havia um servidor, não havia um software, não havia uma maneira de colocar os arquivos originais e nem mesmo fotografá-los. Então eles eram copiados, e esse em passado era a palavra oral que se tornou escrita e depois transmitida.
E ela passa por um crivo para ver a veracidade dela ou não. Então, lá no 4º século, tanto Eusébio quanto Jerônimo não acreditava que esse contexto fosse do original. Já no 2º século, algumas pessoas até achavam que, no caso de Justino Mártir e também Irineu e Tassiano, eles haviam corroborado para inserir esse texto, como se estivesse complementando o texto sagrado. Já que do versículo 8 para o versículo 9 do capítulo 16 de Marcos, há uma ruptura abrupta, a maneira como se fala das mulheres no versículo 8 e depois só de Maria Madalena no versículo 9, e traz então a como se deu a ressurreição de Jesus. Então, tirando esse conflito teológico, acreditamos sim que toda a Escritura, ela foi sim liberada pelo Espírito Santo para que todos nós tivéssemos dela o aprendizado. Tirando esse problema, nós encontramos aqui agora um texto que ele é correlato com toda a Escritura. E aí entra a veracidade dela. Porque todo texto bíblico, para que ele fosse aceito, ele precisaria ter versículos correlatos, versículos que se identificassem com ele. E aí então nós encontramos situações em que tudo aquilo que está registrado aqui aconteceu tanto no livro de Atos, através dos apóstolos, como também no decorrer da história de Jesus. Há então uma parte daqueles que estudaram e juntaram os escritos sagrados, de que Marcos foi o livro mais antigo e que Lucas e Mateus aprenderam com Marcos algumas coisas, principalmente porque o contexto aramaico está muito inserido lá no livro de Marcos, como também está no de Mateus. Bom, e aqui nós encontramos uma declaração muito forte. Encontramos o Senhor Jesus, depois de ressuscitar e aparecer a várias pessoas, entre eles os discípulos e uma multidão. Ele agora vai ao céu, mas antes de ir, ele delega poder. Fala assim, antes de Jesus subir ao céu, ele delegou poder, liberou poder. Amém. E nós muitas vezes estamos tão acostumados a entendermos que os dons cessaram, e até dentro da própria convenção batista, há aqueles que acreditam que os dons cessaram e aqueles que não acreditam que os dons cessaram. Na presbiteriana, por exemplo, não acredita que os dons continuam. Para eles, os dons cessaram. Então existem os radicais, a teologia radical de que os dons finalizaram quando os apóstolos morreram, e há aqueles que de fato acreditam que a palavra liberada, enquanto a igreja estiver na terra, ela estará acontecendo. Eu sou desses, amém? Amém? Enquanto a igreja estiver na terra, toda a palavra liberada pelo Senhor Jesus, ela terá efeito até a sua volta, amém? Então, crendo desta maneira, nós precisamos entender algumas coisas que precisamos viver nos nossos dias. No contexto de cura e de libertação, nós temos no Antigo Testamento e no Novo Testamento alguns enfrentamentos nesta área. Então vamos pegar o problema da necessidade de cura, ou o surgimento das enfermidades e a demonização, desde então, do tempo mais primórdio. Quando tudo começou? Está lá em Gênesis, o livro dos começos. Quando foi que o pecado deu origem? Quando Adão e Eva pecaram. A partir desse momento, toda desgraça começou a vir ao mundo. Não havia doença, não havia enfermidade, não havia males, não havia demônios atuando. Quando a serpente teve acesso ao jardim e acessou o coração de Eva e o de Adão, e então veio para nós, uma série de coisas começaram a se multiplicar sobre a terra, entre elas a doença. Há momentos em que a Bíblia fala sobre
pragas. No contexto, principalmente nos Salmos, quando fala sobre pragas, ele está trazendo um contexto epidêmico, está falando de epidemias, como aconteceu em Israel lá no passado. Na época de Moisés, havia epidemias. Nós estamos vivendo um período de epidemia. Graças a Deus está passando, amém? Mas tudo isso nos acelera de tal maneira que começamos a ter um medo, e o medo ele atrai mais doenças. Então, aqueles que vão acreditando que pode acontecer o pior vai vindo, as doenças vão se tornando psicossomáticas e nós vamos vivendo então uma doença que poderia ser pequena se torna algo monstruoso. Mas a verdade é que a doença é uma realidade em nosso meio, sim ou não? Assim também a questão espiritual é um grande problema. Se nós olharmos para Saul, lembra de Saul, o primeiro rei de Israel, antecessor a Davi? Este rei, ele havia rejeitado algumas coisas de Deus, desobedeceu a Deus, e fez com que então o Espírito Santo se ausentasse dele, que é diferente do nosso período. Entenda bem, no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha somente sobre algumas pessoas, sobre reis, profetas e sacerdotes, amém? Vinha sobre quem? Sala de aula maravilhosa, muito bom. Então, já que ele vinha somente essas classes de pessoas, os demais dependiam dessas pessoas como um oráculo, como uma manifestação do poder de Deus. E aí a necessidade de nós entendermos que já em Cristo as coisas mudaram. Porque em João capítulo 14, ele disse que não nos deixaria órfãos, mas enviaria o Consolador. E o Consolador é o Espírito. E quando nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, quem habita em nós? O Espírito. Então você, não sendo rei, nem sacerdote, nem profeta, você tem dentro de você o Espírito. Aleluia. Você entendeu? Então nós estamos numa condição muito melhor do que as pessoas do Antigo Testamento. Nós estamos numa condição melhor do que a de Davi. Estamos numa condição melhor do que a do profeta Samuel, do que a do profeta Elias, do que a do profeta Eliseu, do que os grandes reis, os sacerdotes daquela época. Estamos numa condição melhor do que a de Moisés. Mas sabe o que nos separa de tudo isso? É a nossa ausência de fé. Porque nós conseguimos olhar para homens e mulheres e vê-los grandiosos, e olhamos para nós e nos menosprezamos. E achamos que não podemos ser usados por Deus em sinais, prodígios, milagres e coisas tremendas que glorificam o nome dele. Claro, o apóstolo Paulo chega a dizer que nem todos profetizam, nem todos operam milagres, nem todos falam em línguas, mas todos têm o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é o selo da nossa promessa da salvação. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda, que já opera milagres dentro de você, e o principal milagre é a salvação da sua alma, é o Espírito, quem? O Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo está dentro de você, já tem algo poderoso acontecendo. E eu preciso entender que esse Espírito, ele me deu uma condição de eu não ser mais alguém qualquer nessa terra. Eu sou filho de Deus. Temos o Espírito que clama, Abba, Pai. Não temos mais o espírito de medo, nem de temor, nem de covardia. Nós temos o espírito de força, poder e moderação, que é o Espírito Santo de Deus. Então, eu e você, eu quero que você entenda bem isso, eu e você temos o Espírito Santo. Olha para alguém que está ao seu lado e diga: você tem o Espírito Santo. Você tem o poder de Deus atuando em você. Não duvide disso. Amém?
É importante nós lembrarmos isso, porque na grande maioria das vezes nós nos esquecemos dessa coisa poderosa, desta pessoa poderosa, melhor falando, que habita em nós e que faz com que coisas tremendas aconteçam. Então, muitas vezes olhamos para as Escrituras e lemos esse texto e olhamos ele de uma maneira tão distante, como que não pudesse acontecer. Então vamos olhar como que a cura poderia acontecer no Antigo Testamento, para nós chegarmos nesse texto de Marcos. Amém? Abra lá em Êxodo 15, versículos 25 e 26. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, amém? Êxodo 15, versículos 25 e 26. Diz assim: ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho, que lançou nas águas, e as águas se tornaram o quê? Doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, ali os provou e disse, olha só o versículo 26, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma o quê? Das enfermidades, nenhuma das enfermidades, porém sobre ti, que pus sobre o Egito. Lá no Egito houve pragas, pandemias. Nenhuma dessas porém sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te, Jeová Rafa. Deus então liga a cura a um ato de obediência. Deus liga a cura a um ato de... Então ele deu uma promessa, e essa promessa é minha e tua, amém? É para os nossos dias, amém? Então ele fala, se você não se desviar desse estatuto, você crer nessa palavra, você andar nos meus caminhos, você ouvir a minha voz, nenhuma das enfermidades que vieram sobre o Egito virá sobre você. Ele estava falando de efeitos pandêmicos, ele estava falando de pragas, porque o Egito houve 10 o quê? Pragas. E uma praga vinha sobre toda a nação, então era uma pandemia. Nós, o ano passado, entramos diante de Deus, dia 16 de março do ano passado, quando iniciou a pandemia, que foi declarado fecha tudo. Entramos diante de Deus no Senhor, estávamos ainda na Rua Templários, aqui abaixo, com a igreja lá ainda, se mudar para cá. Oramos ao Senhor, pedimos ao Senhor uma palavra profética para nos livrar dessa pandemia. E nós vimos que nenhum membro da igreja morreu durante a pandemia. Nenhum membro. Teve pessoas que tiveram a doença, sim. Mas ninguém morreu. Deus guardou. Nós precisamos entender que a nossa palavra, quando está alinhada à palavra de Deus, em um ato de obediência, Deus cumpre, amém? Então esta palavra agora está sendo liberada sobre a tua vida, e eu quero que você creia, estou em obediência ao Senhor, para que você receba de Deus a visitação que você espera, na área que você deseja, em nome do Senhor Jesus. Então comece a se apoderar dessa palavra. E aí encontramos lá em Levíticos, o próximo livro depois de Êxodo, capítulo 26, versículos 14 ao 16, Levíticos 26, versículos 14 ao 16, a seguinte afirmação: mas se não me ouvirdes, e não fizerdes todos esses mandamentos, e se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos, para invalidar o meu conserto, então eu também vos farei isso. Porei sobre vós
terror, psica, febre ardente e que consumam os olhos e atormente a alma. Semeareis debalde a vossa semente e os vossos inimigos a comerão. Você está entendendo que o milagre está ligado à obediência? Então eu preciso crer nessa palavra e obedecer. Quando eu creio nesta palavra e eu obedeço, eu estou dizendo para Deus: sim, Senhor, eu concordo contigo, eu não invalido a tua promessa, eu não invalido a tua voz, eu não quero romper a minha aliança contigo, a minha aliança é contigo, independente de quem esteja ao meu lado, a minha aliança é contigo. Quando nós temos uma aliança com Deus e obedecemos os termos dessa aliança, tudo quanto nós pedirmos, nós receberemos. Jesus mesmo disse isso. Então nós precisamos olhar para essa Sagrada Escritura e entender que há um segredo espiritual tremendo para coisas miraculosas. E quando eu olho para esta palavra e eu absorvo ela como minha regra de vida, então ela me traz bênçãos, ela me traz alegria, me traz refrigério, me traz cura, me traz esperança. Deuteronômio capítulo 7, é o 5º livro da Bíblia. Deuteronômio capítulo 7, versículos 12 ao 16. Olha só o que diz. Deuteronômio 7, 12 ao 16. Olha que eu estou olhando ainda a cura no Antigo Testamento. Se no Antigo Testamento que nós falamos, olha, o negócio lá era mais duro, já aconteciam milagres, imagina no Novo Testamento. Amém? Deuteronômio 7, 12 ao 16. Será que, se ouvindo estes juízos e guardares o fizerdes, o Senhor teu Deus te guardará o conserto e beneficência que jurou aos teus pais, e amar-te-á, e abençoar-te-á, e te fará multiplicar, e abençoará o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o cereal, e o mosto, e o azeite, e a criação das vacas, e o rebanho do teu gado miúdo, a terra que jurou a teus pais dar-te. Bendito serás mais do que todos os povos, nem macho, nem fêmea em ti haverá estéril, nem entre os teus animais, e o Senhor de ti desviará toda enfermidade, sobre ti não porá nenhuma das más doenças dos egípcios, que bem sabes, antes as porá sobre todos os que te aborrecem, pois consumirá todos os povos que te der o Senhor teu Deus. O teu olho não poupará e não servirá os seus deuses, pois isto te seria por laço. Ele fala: olha, se você não se aliançar contra os deuses, não adorar outras imagens, não fizer nada contrário a mim, além de livrar você de doenças, eu te prosperar. Você viu o tanto que ele gastou em prosperidade aqui? Porque a verdade é que a miséria nos adoece, sim ou não? Sim. Quando nós padecemos necessidade, por exemplo, nesse período aí, em que as pessoas não tinham plano de saúde, tinham que depender do SUS, um exame de Covid, 8 dias para sair, só o sangue, fila de espera para cirurgia. Então você imaginou Deus falando que um ato de obediência nos leva a prosperarmos e vivermos a cura. Está entendendo? Algumas pessoas entenderam. Louvo a Deus por vocês que entenderam. Você está entendendo? Aleluia! Então eu preciso mudar minha concepção da palavra. A vida tem sido tão difícil, a maneira como o mundo está sendo guiado por essa nova ordem mundial que está vindo, está anulando a fé de muitas pessoas, está fazendo com que muitos se paralisem.
Você não precisa ficar com medo desta nova ordem mundial que está vindo. É satânica, é verdade. Mas você está com Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos é o nome dele. Ele é o que te dá amparo, ele que te guia, ele que te cura, ele que te salva. Então não tema o terror noturno, nem a peste que anda durante o dia. Deus guardará você. Mas quando nós estamos nas más notícias, e esperando de governos, e esperando de remédios, e esperando de vacinas, e esperando disso e daquilo, a nossa vida melhorar, nós estamos focados na terra e não nos céus. Nós precisamos mudar a nossa concepção, a nossa fé está se exaurindo. Nós estamos vivendo crentes de depressão, de tristeza, de agonia, e estamos então aceitando, até as igrejas estão voltadas mais a uma música, a mexer mais com a alma, quase não se tem palavra em muitas igrejas, é mais música porque não quer entrar em detalhes, porque já estão perdendo a fé. Só que eu e você temos a Sagrada Escritura, não podemos perder o que nela está escrito, porque tudo quanto dantes foi escrito, para nosso proveito foi escrito. Amém? Amém? Olha para alguém e diz aí, você precisa crer e não duvidar, toda esta palavra é para você. Amém? Eu sei que tem gente que não gosta quando manda falar para falar um com o outro, né? Mas hoje você vai falar. Porque esse distanciamento social está distanciando todo mundo. E até de Deus. Então você precisa agora começar a abrir o seu pulmão. Respirar o vento do Espírito Santo e acreditar que algo poderoso habita em você. O ser todo-poderoso do universo habita em você. O Espírito Santo de Deus, que é Deus, habita em você. Você não é um ser qualquer, você é mais do que vencedor. E você vai entender que todas as coisas contribuem sim para o teu bem. Então agora você está vivendo um tempo que tudo vai contribuir para o teu bem. As notícias são desastrosas, eu não estou nem aí. Você está entendendo ou não? Porque a notícia a meu respeito já foi escrita muito antes de eu nascer. É essa notícia que vale para mim, essa notícia tem que valer para você. Quando nós começamos a depender de jornais, aí você tem aqueles que são tendenciosos a um lado ou ao outro, e você já entendeu? Você perde a prisma principal. Cristo é o centro de todas as coisas. Olhai para mim e sereis salvos vós, todos os termos da terra. Nós temos que olhar para Ele. Independente de governo federal, estadual, municipal, independente de leis, independente do que for, independente de exército, independente de esquerda ou de direita, ou centro, ou seja lá o que for, eu vou continuar servindo ao Senhor, meus olhos continuarão fitos nele, porque Ele é o Senhor que me guarda. Amém? Nós temos que ter essa convicção. O Antigo Testamento, o povo estava sendo preparado para cultuar apenas um Deus e crer somente nele. Qual era o mal de Israel? Se desviar desse propósito. Volte-se para Deus, e Ele se voltará para vós. É o que diz a Escritura. Então volta, Ele é misericordioso. Capítulo 28 de Deuteronômio, versículos 22 e 27. Porque eu vou te falar uma coisa, meu irmão. Não adianta você estar curado e não ter o que comer em casa também, adianta? Não, você vai adoecer. Não adianta você estar curado e não ter condições de pagar aluguel, água, luz, telefone. Você vai adoecer. Não pode adoecer no físico, mas você vai adoecer aqui na mente. Vai entrar em depressão e vai pedir a morte, como Elias fez. Então todas as áreas da nossa vida precisam ser curadas. Todas.
Por outro lado, não adianta também você ter dinheiro, ter tudo e não ter saúde. O dono do Banco Santander morreu ano passado, a filha dele, acho que tinha 20 ou 22 anos, ela pegou e disse, meu pai poderia comprar tanta coisa com o dinheiro dele, poderia comprar quase tudo nessa terra. Mas não conseguiu comprar aquilo que era de graça, o ar. E morreu. Você está entendendo? Então não adianta ter riqueza se também não tiver Cristo. A verdadeira cura é Ele. Ele é o nosso santo remédio para todas as questões físicas e da alma. Então, Deuteronômio capítulo 28, versículos 22 e 27, diz assim, o 22. O Senhor, olha só, se você falhar, não obedecer, o Senhor te ferirá com tisica, e com febre, e com quentura, e com ardor, e com secura, e com destruição de sementeiras, e com ferrugem, e com perseguição, até que pereças. Uau! Isso está acontecendo na nossa vida, que não é porque Deus esqueceu de você, é porque você esqueceu de Deus. Entendeu? Então a palavra liberada, ela vai cumprir-se. Precisa se voltar a Ele. Versículo 28. O Senhor te ferirá com loucura, cegueira, com pasmo do coração. Quem está dentro do coração? Cegueira. Loucura, não sabe o que fazer aqui. A loucura não era exatamente a loucura como nós pensamos hoje, mas está falando com todo tipo de coisa que debilita a nossa mente. Entre elas, a depressão. Passar pela depressão é uma coisa, viver na depressão é outra. Isso é doença, de fato. Então eu preciso voltar a um remédio, eu preciso voltar. Olha do versículo 58 ao 61 desse mesmo capítulo. Se não tiverdes cuidado de guardar todas as palavras desta lei, que estão escritas neste livro, e para temeres este nome glorioso e terrível, o Senhor teu Deus, então o Senhor fará maravilhosas as tuas pragas, e as pragas da tua semente, as grandes e duradouras pragas, as enfermidades más e duradouras. Ele está falando de epidemias. Tem gente que consegue ficar horas e horas nesse bichinho aqui, e não consegue ler a Bíblia 10 minutos. Não consegue parar para orar 10 minutos. Fica horas e horas no celular. O celular se tornou o seu senhor. Então você precisa entender que há um esquecimento geral. O mundo se esqueceu de Deus. Muitos se tornaram religiosos. E muitos começaram a criar vantagem do evangelho. Falar o que Deus não falou, fazer o que Deus não pediu. E fazer do evangelho um meio de enriquecimento ilícito. Então Deus veio e parou o mundo. Ele havia dito já antes que iria acontecer isso. Ah, pastor, mas foi feito em laboratório, foi feito a isso, foi feito pela esquerda, foi pela direita. Não interessa por onde veio. Deus deixou acontecer porque a humanidade se esqueceu dele. A verdade é que quando nós estamos, por exemplo, dentro de um avião, o avião começa a cair, até um ateu diz, oh meu Deus. Então, Deus permite isso para que você se volte a Ele. Talvez você esteja vivendo um momento em que você precisa se voltar a Deus e voltar ao primeiro amor. E entender que o que Ele está querendo é um relacionamento entre você e Ele. Uma obediência entre você e Ele. Para as coisas mudarem, você precisa mudar. E você precisa se entregar a Deus.
e de fato deixar o domínio da sua vida, dos seus sentimentos, das suas emoções, dos seus desejos, todos a Ele. Do contrário, você é um ser comum que está vivendo de uma maneira comum, numa terra que de uma forma comum irá ser destruída. Entenderam? Vou falar de uma maneira mais simples. Quem aqui mora em condomínio? Você tem a sua despesa da sua unidade, mas você também tem despesas da área comum. Trabalhei com a administração de condomínios durante alguns anos. Saí na revista Isto É em 2005, 2008, como o maior administrador de condomínios do estado de São Paulo. Então, conheço alguma coisinha. E aí, muitos não entendem que mesmo você cuidando da sua unidade, mas se não viu as áreas comuns, todos são afetados. Quando você está em desobediência dentro da sua casa, a área comum é sua família, todos são afetados. Então você precisa trazer isso para uma realidade. Traga isto para uma realidade espiritual e verdadeira. Você e Deus. Muda urgentemente a maneira como você se relaciona com Deus. Porque é fácil chegar aqui, por exemplo, eu ministrar esse texto só lá de Marcos, sem falar desse contexto, e falar: agora Deus vai curar, eu estou aqui para curar você, em nome de Jesus vou pôr a mão sobre você, você será curado, e você não ter responsabilidade nenhuma, e terceirizar essa responsabilidade para mim. Só que responsabilidades não se terceiriza. Você é o responsável. Você consegue repetir isso? Responsabilidades não se terceirizam. Fala: eu sou responsável. Isso. Pensei que você ia apontar e dizer: você, pastor, é responsável. Então você precisa pegar para você essa palavra e entender que se você não mudar a maneira de viver com Deus, você estará atraindo para si aquilo que não é bom. Versículo 60 e 61, que nós estamos lendo aqui, desse capítulo 28 do Deuteronômio, diz: e fará tornar sobre ti todos os males do Egito, de que tu tivestes medo, e se apegarão a ti. Também o Senhor fará vir sobre ti toda enfermidade e toda praga, que não está escrita no livro desta lei, até que sejas o quê? Uau! Você entendeu, não? Olha para alguém e diga aí: meu Deus, o negócio é sério. Você está entendendo, não? O negócio é seríssimo. Então nós precisamos mudar. E como nós vamos mudar? Nós precisamos encarar Deus com mais responsabilidade. Encarar o nosso relacionamento com Deus com mais responsabilidade. Entender que você não está aqui na igreja como um participante de um culto. Você não veio assistir um culto. Nem veio um pregadorzinho qualquer ministrar. Você veio aqui cultuar a Deus, independente de quem cante ou de quem pregue. Você veio cultuar a Deus. Então, se você veio cultuar a Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e que disse esta palavra, trema e tema na presença dEle. Mas isso não é para que você tenha medo de Deus. Isso é para que você entenda que Deus está dizendo: ei, eu quero livrar você de males, e você não tem vivido aquilo que eu quero. Então está na hora de vivermos. Você vai buscar ao Senhor
todo dia, durante o dia todo. Porque não adianta você vir aqui para a igreja, falar, Senhor, olha, eu estou com um problema, hoje eu vou lá na igreja porque o negócio está ruim e tal. Fala lá comigo, Deus. Aí Deus fala com você, ok? Você volta e continua fazendo a mesma coisa. Deus vai olhar assim para você e vai dizer, está me usando então, é isso? Você está achando que o seu pai da terra, que seu pai dá lá e está tudo certo? Muitos pais, para não ter responsabilidade com os filhos, eles dão o que no lugar do amor? Presentes. Só que Deus não é assim não. Deus é amor e justiça. Então, o presente, a palavra Baruch, bênção, no hebraico é presente, Ele vai te dar, se você estiver alinhado com Ele. Amém? Diga, eu quero, Senhor, viver uma vida alinhada com a Tua vontade, para que os milagres me alcancem, em nome de Jesus. Então, quando nós entendemos essa responsabilidade, então, começamos a ver que há alguns propósitos. Então, vamos agora para o Novo Testamento, diga aleluia. Que glória. Lucas 13:16, olha só o que diz. Lucas, que é o terceiro evangelho, o terceiro livro do Novo Testamento, capítulo 13, versículo 16, diz assim: então, começareis a dizer, temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas ruas. Ele estava falando sobre a porta estreita. Eu preciso entender que para que eu viva a graça, o caminho não é largo. Às vezes achamos que, não, eu estou na graça eu posso tudo. Não. A graça, Jesus disse que a porta é estreita. Se a porta é estreita, eu preciso me dobrar ela. Se nós formos olhar como porta estreita, a porta das ovelhas que havia, era uma das 12 portas que havia em Jerusalém, lá para passar o gado miúdo, que por exemplo a ovelha, o bode, se um gado maior fosse passar, ele deveria se ajoelhar e passar. Então, a porta é estreita, se você não se ajoelhar, meu irmão, se você não se render ao Senhor, você não passa. Então, ele está ensinando a igreja a viver o propósito. Só para entender um pouco melhor, no capítulo 13, versículo 16, diz assim, e não, eu li o versículo 26, mas o 16 diz assim, e não convinha soltar desta prisão esta filha de Abraão num sábado, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. No versículo 26 ele fala sobre a condição de nós entendermos, nos humilharmos, porque na parte dele, o que ele vai fazer, ele fará. A Bíblia diz que nós somos descendência de Abraão, porque a partir de Abraão, como está em Gênesis capítulo 12, versículo 3, bendita seria todas as famílias da terra. A descendência de Abraão, que nasceu o nosso Salvador Jesus Cristo, que é de Judá, um dos filhos de Jacó, ele nos deu então essa bênção. Somos então herdeiros por meio desta bênção. E aí, não somente aquela mulher, uma judia como nós, precisamos entender que Deus nos livrará de laços demoníacos, independente do dia. Ele está olhando para as nossas necessidades, mas eu preciso ir até Ele. Eu preciso crer nele. A minha vida não pode estar pautada naquilo que eu quero, mas sim naquilo que Ele quer. Nós olharmos aqui o versículo 15 diz, respondeu-lhe porém, Senhor,
respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi, a sua jumenta, que leva a beber a água, e não convinha soltar esta mulher da prisão? Muitas vezes nós estamos com religiosidades, procurando sentenciar outras pessoas, e Jesus está disposto a curar cada um que se aproxima dele. Então não é só no domingo, às 18 horas, é no sábado, é na segunda, é na terça, é na quinta, é na quarta, é na sexta, qualquer dia da semana, em qualquer horário do dia, Ele está disposto a curar desde que você esteja nele. Aquela mulher foi liberta, 18 anos ela era amarrada por Satanás. Lá em João capítulo 10, versículo 10, diz o seguinte: que o diabo veio senão para roubar. O que você sente na sua vida que tem sido roubado, que está morrendo, está sendo destruído? Não é Deus, é o diabo. Mas pastor, você leu lá um texto lá, que diz, pois é, quando você não está em obediência, você traz legalidade, e aí acontece. Então nós precisamos mudar. Como nós vamos mudar? Nós vamos então começar a crer mais nessa palavra e vivermos segundo o propósito que Ele tem para nós. Amém? O pecado original trouxe enfermidades. Mas independente disso, você precisa se libertar de tudo que traz danos à sua vida. Agora, tem enfermidades que Deus não cura. Não porque Ele não possa, mas porque tem algum propósito. Aí eu pergunto para você, é pecado ir ao médico? Não. É pecado tomar um medicamento ou uma vacina? Não. É pecado não crer que Deus pode todas as coisas. Mas no Antigo Testamento e no Novo Testamento, usava-se da medicina da época também alguma coisa para curar. Então você olha para Isaías, capítulo 38, e você encontra o profeta, homem ungido de Deus, falando de uma forma de cura, de uma forma medicinal de cura. Olha só, Isaías 38, versículo 21. E disser Isaías: tomem uma pasta de figos e ponham como emplasto sobre a chaga e sarará. Ezequias estava doente, ele fala, e naquela época, e você pode usar figo, antigamente, eu sou da época em que usavam mentruz com leite, que ia descer as feridas, né? Na época de Israel, pasta de figos, folhas secas, amarrava aquilo e a ferida curava. Quando fala da figueira para Israel, está trazendo alusão à cura, alusão ao Senhor que sara o povo. Por isso, a figueira, a oliveira e a videira são os três símbolos de Israel. A oliveira como prosperidade, a figueira como agente de cura e a videira como libertação e bênção. Então preciso entender isso. E aqui é proibido, então não é. Mas não fique dependendo disto. Amém? E aqui o remédio que o profeta fez ele usar era químico, era uma droga totalmente natural. Pasta de figos. Não é fígado, figos. Bom, lá em Lucas, já no Novo Testamento, também vemos uma medicina popular da época. Tem médicos aqui na igreja, que são membros da igreja, como o Dr. Valdir, que está ali no fundo, médico pediatra. Já pensou eu falar aqui contra a medicina? Eu tiro ele da igreja. Mas a Bíblia é favorável. Eu só não posso pôr a confiança somente em homens. Nossa confiança primeiro tem que estar em Deus. E tem algo lindo no Dr. Valdir. Dr. Valdir, quando ele vê
que ele está para perder algum paciente, ele entra em oração. Eu já vi esse homem chorando. A esposa dele já viu, né, Regiane? Odir, às vezes ele liga, pastor, entre oração, tem uma criança aqui que ela não pode morrer, pastor, não pode, eu não posso aceitar. Foi feito de tudo. Então nós entramos em oração para que o propósito de Deus se cumpra. E quantas crianças foram livradas da morte por causa da oração. Não é isso, doutor Valdir? É isso. Lucas 10, 34. Abra lá. Lucas 10, 34. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho. Pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e o cuidou dele. De quem estava falando aqui? Era sobre quem? O bom samaritano que encontrou uma pessoa que foi assaltada, espancada, largada, e que a igreja da época não deu atenção. Nem levita, nem sacerdote. Mas um samaritano que era repudiado pelos judeus, atendeu aquele judeu e foi lá e usou da medicina da época. Jesus narrou essa história. Jesus. Quem narrou a história? Então o próprio Senhor Jesus não é contrário à medicina. Ele é o médico dos médicos. Ele narra, usou ingredientes normais. O vinho como anestésico. Está entendendo? Então ele usa o vinho para um efeito anestésico. E aí, no versículo 34, ele usa 2 ingredientes. Aproximando-se, atou-lhe a ferida, aplicando azeite. Azeite vem da onde? Da oliveira. E o vinho. Um anestésico e um unguento, que é o azeite. Para reposição da pele, cicatrização rápida. E parar de sangrar e doer. Até que ele se recuperasse. Novo Testamento, amém? Jesus narrando isso. Mas este mesmo Cristo, ele está disposto a fazer sinais e prodígios, porque tudo depende do que você tem à mão. Ele usou aquele homem de Samaria para falar, porque a Bíblia fala que a salvação veio dos judeus, ou seja, ele veio para os judeus não estavam crendo, mas estava mostrando que havia mais bondade em alguém não judeu do que no judeu. Mais disposição em ajudar e curar alguém do que um judeu. Então o amor, ele tem poder de cura. O amor e a bondade daquele homem ajudaram a recuperar, e ele usa do que ele tinha em mãos, porque ele não conhecia ainda o Salvador Jesus. Então Jesus narra essa história, para que você entenda. E se nós olharmos para as Sagradas Escrituras, fala que, lá no Antigo Testamento, capítulo 53 de Isaías, que Jesus viria para nos curar de toda enfermidade. Amém? Vamos ver lá se é verdade ou não? Isaías 53, vamos lá. Quem está vivo diz glória a Deus. Tem bastante gente viva, glória a Deus, aleluia. Quem está dormindo diz glória a Deus. Opa, teve gente aí. Acorda tu que dormes. Isaías 53, do ao 5. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Ele era desprezado e o mais indigno entre os homens. Está falando de Jesus, ok? Homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas
enfermidades e as nossas dores, aqui a palavra é doenças, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos. Você está entendendo ou não? 735 anos antes de Jesus vir à terra, Isaías profetiza isso. Já havia uma voz profética designando o poder curador de Jesus, milagres que aconteceriam. Então preciso olhar para Jesus agora, entendendo que eu tenho algo poderoso. Vamos primeiro alinhar. Eu recebi o Espírito Santo, diferente de reis, sacerdotes e profetas do Antigo Testamento. O Espírito Santo já habita em mim e ele diz que eu sou filho. Eu recebi o Senhor Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Ele disse: tudo que pedires ao Pai em meu nome, eu te darei, vou-lo considerei. Ele está dizendo: eu vou te dar. Então nós temos o Espírito Santo que habita em nós, que nos dá uma garantia de filho. O Pai então nos recebeu como filho, como está em João 1,12. E agora eu tenho o poder de usar o nome do Senhor Jesus e receber milagres, amém? Não, você não entendeu. Não. Esse amém aí foi um amém assim, meio de quem está dormindo. Eu tenho o Espírito Santo que me dá garantia de filho, e eu tenho o poder do nome do Senhor Jesus que me dá garantia de milagres, amém? É isso. Nós precisamos despertar do sono espiritual. Nós estamos aceitando a perda. Nós estamos aceitando os males, as doenças. Nós estamos nos condicionando. Sabe aquela coisa que você tinha em casa, somente uma dipirona para algum tipo de dor. Aí de repente, você fala: puxa, meu filho é alérgico a dipirona. Vou dar então a ele o paracetamol ou o Tilenol. Aí deu. Você passou de um remédio, passou a ter quantos lá no armário? 2. Aí você descobriu que havia um outro tipo de dor que não sairia somente com a dipirona, precisava relaxar o músculo. Aí você vem com um outro. Aí você descobre que tem um outro que é para as articulações. Aí você tem um outro que vai baixar a pressão. Você tem outro que vai trazer uma alegria. Tem um outro que daqui a pouco você olha e tem um armário na sua casa com medicamentos. Você tem uma mini farmácia. Você só não tem o certificado de farmacêutico. Porque você foi aceitando. Eu conheci um médico esse final de semana, eu amei conhecê-lo. Lá em Minas Gerais. Um homem de Deus. E ele falava o seguinte: olha, eu sou médico, família de médicos, 3 gerações, médico e pastor. E ele não conseguia entender muitas coisas, ele sempre olhou mais para o lado científico e de repente Deus pega ele de um jeito. Há 6 anos atrás, e ele então muda a maneira dele enxergar a Bíblia. Já era pastor, 3ª geração de pastor na família. O avô dele foi pastor batista, o pai dele era pastor batista, ele pastor batista. O avô dele era médico, o pai dele era médico, ele era médico. E ele começa a ter uma outra experiência com Deus. E ele fala: eu aprendi que eu estava aceitando tudo. E o meu Senhor era o laboratório. O meu Senhor era a indústria farmacêutica. E a indústria farmacêutica beneficia muitos médicos. Sabiam disso, não?
Os médicos entram lá, recebem consulta, o médico indica um medicamento para você, porque naquela área lá onde ele indicar, vendeu mais medicamento, o propagandista ganha mais dinheiro e o médico também ganha benefícios, ganha viagens, ganha dinheiro. Né? Sabiam disso não? Talvez o Dr. Valdir não vá gostar de eu falar isso, mas é uma verdade. Então a indústria farmacêutica investe alto para que os médicos indiquem medicamentos. Há um lobismo muito grande nisso. É como agora, esse negócio de absorvente, havia uma indústria por trás disso. Então, o patrocínio para que você consoma medicamento como se fosse refrigerante, como se fosse um docinho, como se fosse uma coisa boa, é muito grande. A indústria farmacêutica, ela tem de lucro na casa dos trilhões todos os anos. O que mais se abriu ultimamente foram farmácias. Vocês perceberam? Então o lucro é exorbitante. E esse médico disse o seguinte: eu comecei a orar pelos meus pacientes, comecei a buscar medicina da Bíblia e encontrei a ciência da Bíblia. E ele começou a se dedicar mais a isso. E hoje ele trata espiritualmente os seus pacientes. Só em último caso, se a pessoa não está crendo, que ele medica. Você entendendo? E eu olhei para ele e falei: meu Deus, como é bom ouvir uma pessoa assim, que tem um conhecimento científico, muitos anos de experiência e que se dobrou ao conhecimento bíblico. Então nós precisamos mudar isso, porque nós que não somos médicos, que não temos lá muito conhecimento científico, nos tornamos frios na fé, no tocante ao que Jesus pode fazer. Então, encontramos agora Jesus operando milagres, conforme a profecia que foi dita 735 anos antes dele nascer. Encontramos os feitos dele, como lá no Antigo Testamento. Elias fez milagres, ressuscitou mortos, Eliseu também. Milagres foram operados através da mão de Moisés também. E agora, no Novo Testamento, nós encontramos o Senhor Jesus, que está acima da lei, acima de Moisés, acima dos profetas, acima de Elias, de Eliseu ou qualquer outro que houve. Encontramos Lucas capítulo 4, versículos 40 e 41. Olha que coisa linda. Lucas 4, abra lá comigo. Versículos 40 e 41, dizendo o seguinte: e ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças, los traziam. E Jesus, impondo as mãos sobre cada um deles, os curavam. E também de muitos saíam o quê? Demônios, clamando e dizendo: tu és o Cristo, Filho de Deus. E Jesus os repreendia, dizendo, não os deixando falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Está entendendo? Versículo 40 diz que todos, das mais variadas doenças, eram levadas lá. Duas vertentes de doença: doenças naturais e doenças espirituais. Existem pessoas que adoecem por obras de feitiçaria e macumbaria.
Tenho convicção disso. Existem pessoas que empobrecem, vão para o chão, fracassam, entram em falência por obras de feitiçaria, bruxaria, macumbaria. Isso são ações de demônios. Existem pessoas que estão doentes pelo fator físico, talvez genético, talvez pela maneira que cuida do corpo, bebe muito refrigerante, come tranqueira por aí, então o seu corpo vai adoecer mesmo. Não tem hora regrada para comer, se alimenta mal. Então, claro, você está adoecendo o seu corpo. O açúcar é um veneno, sal demais é um veneno, e aí você vai se envenenando. E não adianta querer culpar Deus, você está sendo o seu maior inimigo. Então, existem as doenças que nós provocamos, existem aquelas que vêm até nós. Em 2009, eu estava ministrando em uma igreja, lá em Itapecerica da Serra, o Brasil para Cristo, e uma mulher estava numa cadeira de rodas. E eu fui pregar lá naquela noite, não conhecia a igreja, recebi o convite de uma pessoa da igreja para ministrar lá no culto. E eu fui, não conhecia o pastor, a liderança de mulheres é que me convidou para ministrar em um culto específico lá, e eu fui ministrar. E eu estou lá pregando, vejo a mulher lá no fundo de cadeira de rodas, termino de pregar, chamo as pessoas para receberem oração, e aquela mulher vem de cadeira de rodas, vem até mim. E na hora que eu for orar para ela, estava cadeirante, eu perguntei para ela quanto tempo ela era paralítica, e ela dizia 4 anos, através de um acidente que ela sofreu na Dutra, acidente de carro. Na hora que estou conversando com ela, vem então a mãe do pastor e fala ao meu ouvido, ela é minha nora. Ou seja, ela é esposa do pastor. Imaginou a minha responsabilidade. Confesso, meu irmão, que na hora que ela disse isso, eu tremi. Esposa do pastor. Eu conheci o pastor, mas por algum motivo ele não tinha apresentado a esposa dele. Ou ela chegou já em cima da hora do culto. E na hora que eu vou orar, senti a responsabilidade. Mas eu estava crendo que algo poderoso iria acontecer. Eu comecei a orar por aquela mulher. E usei o texto de Atos, capítulo 3, quando Pedro disse, eu não tenho ouro nem prata, mas o que tenho isso te dou, em nome de Jesus o Nazareno, levanta aí. E eu disse isto para aquela mulher. E a segurei pelas mãos e a puxei para sair da cadeira. Meu irmão, foi um ato total de dependência de Deus. Deus não me falou que ia curá-la, não ouvi nenhuma voz, não foi profetizado, não foi nada. Senti ali a fé e a tirei da cadeira e ela começou a andar para a glória de Deus. Está andando até hoje, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, você pode aplaudir Jesus, louvado seja Deus. Nós precisamos entender que a fé tem um poder muito grande e nós nos esquecemos. Começamos a olhar para uma coisa, para outra, vem isso, vem aquilo, vem os problemas, vem isso, vem aquilo. Daqui a pouco estamos nos esquecendo da fé, nos esquecemos do poder curador, nos esquecemos dos milagres. E eu quero te falar, essa semana eu pedi perdão a Deus. Falei, Senhor, eu percebi que eu, em meio a tantas circunstâncias, preocupação com a faculdade que nós estamos abrindo, com o seminário teológico, o crescimento da igreja, mudança de local, administrar tudo isso, confesso, Senhor, que eu estou me vendo cético e incrédulo. Me perdoe, Senhor, eu não tenho falado de milagres.
Eu não tenho falado do teu poder, tenho falado da tua palavra, tenho ministrado a tua palavra como ela é, mas eu estou vendo que não tenho tido a mesma fé. Me perdoe. Chorei diante de Deus. Por isso estou ministrando isto hoje. Eu quero trazer novamente esta fé, igreja. Eu quero ver os milagres que glorificam o nome dEle. Não posso mais permitir que qualquer administração, seja eclesiástica, ou da faculdade, ou do seminário, ou seja o que for, venha impedir o agir de Deus na igreja. Não quero pregar pelo conhecimento teológico, quero pregar pelo conhecimento eficaz, pela fé, pela palavra de Deus, como ela é pura e simples, e atingir o objetivo que Deus quer, e não o meu. Amém? Então hoje a palavra liberada é de cura, e é cura que nós vamos buscar. Hoje a palavra liberada é de cura financeira, e nós vamos ver isso acontecendo. Hoje a palavra é de bênção, e ela se fará em nome do Senhor Jesus. Há uma unção sendo liberada nesse lugar, e nós vamos nos apropriar desta palavra. João capítulo 14, melhor falando, versículo 12. Olha só o que diz João, capítulo 14, versículo 12. Na verdade vos digo que olha só, aquele que crer em mim, também fará o quê? As obras que eu faço, as mesmas coisas que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. O Senhor Jesus liberou esta palavra, e não há nenhum tipo de conflito teológico sobre esse texto, sobre os pais da igreja, se era original ou não. Todo o livro de João não tem conflito algum. Então ele disse que nós faremos obras maiores do que as dele. Faremos as obras que ele fez, e as faremos maiores. Ele foi o Pai, mas ele liberou sobre nós o Espírito da promessa, o Espírito de poder, o Espírito Santo, o poder que ressuscita mortos, o poder que cura enfermos, e nós vamos agora nos apropriarmos em nome do Senhor Jesus. Coloque-se em pé. Então, qual é a área que você precisa de milagre? Ela se dará. Qual é a área? Nós vimos que a palavra tratou de 3 situações. A questão de doenças físicas, doenças financeiras, sejam elas espirituais ou não. E também a condição de possessão demoníaca. Se houver algum demônio aqui, ele vai sair, não importa em quem esteja e como esteja. Se houver alguma enfermidade, ela vai sair, não importa em quem esteja e como esteja. O que é necessário, nós vimos que é necessário fé. Quem crê em mim. Foi o que disse Jesus. Crer em Jesus, no poder que há no nome dele, este é o segredo. Então o que você veio buscar hoje? O que você quer que aconteça hoje? Aonde o poder do Espírito Santo precisa ser direcionado na sua vida? Onde o poder que há no nome do Senhor Jesus precisa ser direcionado na sua vida financeira, familiar, seja o que for.